Direto da redação. 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos diz ter sofrido algum tipo de violência ou agressão no Brasil no último ano, segundo reportagem de Eliane Gonçalves. A proporção corresponde a 17 milhões de mulheres vítimas de violência física, psicológica ou sexual. Os dados demonstram que esse tipo de violência tem se agravado nesses tempos de pandemia. A proporção de vítimas é maior entre as negras e mais jovens. Confira a reportagem de Eliane Gonçalves. No último ano, 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos diz ter sofrido algum tipo de violência ou agressão no Brasil. A proporção corresponde a 17 milhões de mulheres vítimas de violência física, psicológica ou sexual. A proporção de vítimas é maior entre as negras e mais jovens. Mais de 1 em cada 3 mulheres, entre 16 e 24 anos, relatam terem vivido algum tipo de violência no último ano. Entre as mulheres pretas, mais de 28% delas relataram que sofreram agressões. A residência continua sendo o lugar mais perigoso. Praticamente metade dos casos aconteceu dentro de casa e 73% dos agressores eram íntimos das vítimas, maridos ou namorados em primeiro lugar, seguidos de ex-maridos ou ex-namorados, pais ou mães, padrastos ou madrastas e mesmo filhos e filhas. Os números estão na 3ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para Amanda Pimentel, uma das autoras do estudo, os números mostram que a violência contra a mulher mantém padrões antigos, mas agravados pela pandemia do coronavírus, que conseguiu tornar o ambiente doméstico um lugar ainda mais hostil. O maior tempo convivido nesse período dentro de casa fez com que as mulheres se deparassem com uma situação ainda mais hostil e ainda mais violenta, né? Lidando com maridos que, principalmente nesse período, também passaram por uma série de instabilidades, perda de emprego, diminuição da renda familiar, também estão tendo que lidar com um maior convívio com as crianças dentro de casa, né, em razão do fechamento das escolas. E tudo isso contribui para a formulação de um ambiente familiar ainda mais tenso do que o que ocorria antes da pandemia, né? Segundo o estudo, a crise sanitária tem dificultado o enfrentamento da violência contra a mulher, já que o convívio mais longo com os agressores, a perda de renda familiar e o maior isolamento afastaram as mulheres de suas redes de proteção. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Deixa eu pedir a produção para colocar na tela aqui a estatística que está atualizada aí dessa violência contra a mulher nesse período de pandemia. Vamos a ela aqui. Olha só, essa violência que tem maior prevalência entre jovens negras e separadas. Essa é a estatística. A violência por estado civil. As mulheres são maiores vítimas. 35% é separada ou divorciada. 30,70% é solteira. 17,10% é viúva. E 16,80% é casada. Vamos à violência agora por cor, por etnia, né? Cor preta, 28,30% das mulheres é o que representa o contingente de pretas que são agredidas, são vítimas de violência. E elas lideram esse ranking, assim como as mulheres separadas e divorciadas, elas lideram o ranking. Mulher parda, 24,60% é o que representa desse contingente de pessoas, de mulheres vítimas de violência doméstica. Branca, 23,50%. Portanto, as mulheres pretas, elas são assim, a maioria nesse contingente que sofre violência, que sofreu violência nesse período. Vamos agora por idade. Violência por idade. 35,20% das mulheres vítimas, elas têm entre 16 e 24 anos. 25 a 34 anos, representa de 28,60%. 35 a 44 anos, representa 24,40%. 45 a 59 anos, 18,80%. 60 anos ou mais, 14,10%. Nós estamos falando aqui numa situação que reflete assim, a questão social, a questão étnica e a questão também da condição civil da mulher.
Agora vamos na condição financeira, que é uma outra variante nessa pesquisa. Mulheres que foram afetadas e que perderam o emprego ou a impossibilidade de trabalhar para garantir renda própria. Nesse contingente aí de vulnerabilidade, elas representam 25,10%. Maior convivência com agressor, elas representam 21,80%. Dificuldade de ir até a delegacia da mulher, polícia ou outros locais que funcionam como rede de proteção. 9,20% diz que tem essa dificuldade. Dificuldade para encontrar pessoas que poderiam auxiliar na situação de violência sofrida. 6,90%. Outros fatores, 10,10%. Então a variante cor, renda, situação conjugal, são variantes que pesam nessa estatística. E essas mulheres, segundo esses dados da pesquisa, a situação de vulnerabilidade delas se acentuaram muito durante a pandemia. Porque algumas mulheres, por exemplo, passaram a conviver com o marido dentro de casa, o marido que tem algum hábito de bebida, se alcooliza. Em função desse fator, ele se torna um agressor potencial da mulher. Aí vem também a condição financeira. As pessoas elas entraram em processo de paranoia nesse período de pandemia. Agora vamos aqui a um outro fator aqui, a uma outra variante o que diz essa pesquisa aqui, que é a exposição à violência. 1 em cada 4 mulheres de 16 anos ou mais, elas foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos 12 meses no Brasil. Isso representa um contingente de 17 milhões de mulheres nessa faixa etária. 16 anos de idade. 17 milhões de adolescentes. 16 anos é uma adolescente. Agora vamos aqui à ofensa. Olha, vamos à ofensa verbal. Mulheres agredidas fisicamente por minuto. Na pandemia aqui no Brasil, 8 mulheres. Elas são agredidas fisicamente por minuto durante a pandemia. Que coisa, que estatística terrível. Aí nós vamos agora aqui para a ofensa verbal. Porque o que é uma agressão, afinal de contas? É só o ato de espancar? Não. Você tem várias formas de agredir. O espancamento é uma forma violenta, mas a agressão verbal também ela causa sequelas psicológicas. Ela humilha, ela deprecia, ela submete a mulher a um quadro de depressão. É uma série de fatores que decorrem da agressão verbal. 18,6% das mulheres, elas dizem ter sofrido uma ofensa verbal, que é insulto, humilhação ou xingamento. E elas representam aí 18,6%, 13 milhões de mulheres. Agora, mulheres que levaram a se tapa, empurrão, isso, chute, aí é agressão física, não é aquele tapinha não dói não, é tapa, é bufetada que dá na mulher que agride mulher. Porque tem músicas também que fala isso, só um tapinha, não é tapinha não, é agressão contínua. Está ali, 4,3 milhões de mulheres. Ofensa sexual ou tentativa forçada de manter relação sexual, 3,7 milhões de mulheres. Ameaça com faca ou arma de fogo, 2,1 milhões de mulheres. Representa 3,1%. Espancamento ou tentativa de estrangulamento, 1,6 milhão, 2,4% das mulheres que estão nessas estatísticas dizem que sofreram esse tipo de agressão. 16,8% dessas mulheres eram casadas. São casadas. 17,1% viúvas. 30,7% solteira. E 35% separada ou divorciada. São os índices de violência aqui no Brasil contra a mulher que se agravaram durante a pandemia. Eles já eram altos? Eram índices que já estavam num patamar, digamos, abominável, insuportável. Mas isso se agravou muito durante a pandemia. E as mulheres têm dificuldade de denunciar isso. Isso se torna uma rotina na vida da mulher. Porque são poucas as delegacias para receber esse tipo de denúncia, formalizar boletim de ocorrência.
Geralmente, o homem ele fica impune, apesar da Lei Maria da Penha estar vigorando, apesar da Patrulha Maria da Penha, apesar de alguns esforços, alguns avanços, mas ainda está aquém do necessário para conter essa estatística. Eu entrevistei neste programa a parlamentar, a deputada Soraya Santos, que é uma parlamentar que faz parte de uma comissão na Câmara Federal e que também sempre esteve muito empenhada no mandato parlamentar dela nessa questão de combate à violência contra a mulher. E ela concordou na ocasião que eu entrevistei aqui que o fator de não haver delegacias especializadas ou existir em pouco número de delegacias especializadas para atendimento às mulheres, isso dificulta muito o combate a esse tipo de agressão, esse tipo de rotina que a mulher sofre dentro de casa, no ambiente de trabalho, porque muitas vezes a agressão não está só no ambiente de trabalho, o assédio sexual, a humilhação, o bullying está em vários lugares, está na escola, a mulher que tem 16 anos de idade, está na faculdade, está em vários lugares, são várias formas de violência. Essa estatística, o Brasil precisa combater urgentemente, precisa conter. E, infelizmente, nós temos um Ministério das Mulheres e Direitos Humanos, porque nós temos uma mulher lá que está vendo Jesus na goiabeira. Ela disse que viu Jesus na goiabeira. E ela está... A teoria dela, o formato de atuação dela não é um formato voltado para esses fatos que exigem um enfrentamento mais permanente, um enfrentamento mais incisivo, porque é uma pessoa que ela parte do pressuposto, ela parte de uma doutrina de que a mulher é subserviente ao homem, que o homem é superior à mulher. Então eu não sei como no mundo de hoje, como alguém ainda tem condições de pensar dessa forma, achar isso. Mas não surpreende, porque tem gente que acha que a Terra ainda, que o mundo é plano, né? Que a Terra acha que a Terra é quadrada, tem gente que acha que vacina não funciona, sei lá. Mas o fato é o seguinte, que essa estatística, ela envergonha o Brasil, ela deveria envergonhar os homens agressores, apesar de que muita gente não tem vergonha, e deveria fazer emergir nesse país aqui uma revolta, uma espécie de reação, assim, de norte a sul, contra esse tipo de violência. Violência, qualquer tipo de violência, mas principalmente essa estatística de violência contra a mulher. Portal View. O mundo na palma da mão. View.